Nesse vídeo nós vamos falar qual é a nossa experiência, né? O que nós achamos entre morar em Évora, uma cidade menor, mais do interior, e morar aqui no Barreiro, que é uma cidade mais próxima da capital de Lisboa. Então, se você quer saber sobre isso, fique com a gente até o final desse vídeo. E se você ainda não nos conhece, eu me chamo Júlio. Eu sou a Isabela. E nós somos a família Dalmarco Rodrigues. E para começar, eu queria já pedir para você se inscrever aqui nesse canal se você não é inscrito e deixar um like nesse vídeo para nos ajudar a que esse vídeo chegue a mais pessoas. Primeiro que a gente queria falar da nossa experiência, a gente já até falou outro vídeo aqui, né? Como quando a gente chegou em Portugal, a gente foi para Évora porque é lá em Évora onde eu estudo, lá é onde eu faço o meu doutorado. Então a gente achou, vamos para Évora porque lá é a cidade que vai ficar mais próximo da universidade. E assim, de fato, Évora é uma cidade boa, eu acho uma cidade boa, é uma cidade que é a capital ali daquela região que eles chamam aqui de Alentejo. Então assim, é uma cidade que tem tudo que a gente precisa. Não é uma cidade também tão pequena, né? Comparado, claro, a Lisboa, Porto é uma cidade pequena, mas comparado às cidades do interior, ela não é uma cidade também tão pequena. Ali tinha muitas pessoas que moravam na própria região de Évora, né? Pra gastar menos e tal. E em Évora em si, o valor dos arrendamentos é muito caro, porque é uma cidade que tem muitos universitários, então acaba ficando caro. É uma cidade histórica, é uma cidade que é patrimônio mundial da Unesco. Já não tem aquela vantagem, né, do... Ué? Já não tem aquela vantagem, né, que muitas pessoas procuram a cidade do interior, porque o arrendamento, que é o que mais pesa, vai ser mais barato. Então, não é assim tão barato Évora também. Évora é uma cidade que, como é menor, você acaba conhecendo mais as pessoas, você tem mais contato ali, né? A gente conhecia quase todos os nossos vizinhos, né, Isa? A gente tinha muito contato. A Rafaela estudava numa escolinha que era muito próximo da nossa casa, assim, a gente ia a pé. Uma escolinha muito boa, assim, que a gente tem muita saudade. Foi um dos motivos, assim, que a gente pensou muito. Um dos melhores pontos que nós vivemos até hoje, né? Foi a escola da Rafaela. Foi uma fase muito boa, porque a Rafaela, no início, sentia muita dificuldade de ir para a escola, da questão de ficar ali com as pessoas desconhecidas, mas depois fiz muitos amigos e foi um dos motivos que a gente pensou muito para vir, né, para o Barreiro. Nós tivemos a oportunidade também de conviver mais com a cultura portuguesa lá, né? Porque aqui, não que não tenha, mas devido ao Covid a gente acabou ficando fechado. E lá não, lá nós convivíamos bastante com a cultura portuguesa, alentejana especificamente. Nossa. Eu acho que isso é muito bom para nossa experiência, sim, né? As comidas alentejanas, os vinhos, eu gosto muito da comida alentejana e da própria cultura. Então na escola eles incentivavam muito o lado cultural das crianças, de cultivar as raízes, e com isso a Rafa também ensinava a gente, né? Nós íamos aprendendo, então acho que foi uma fase assim para aprender mesmo sobre Portugal, bem legal. Foi muito bom. Évora é uma cidade que eu assim particularmente gosto muito. Mas a gente teve que fazer essa opção, né? Por quê? Porque um dos pontos negativos de Évora é que Évora não tem muito trabalho, é uma cidade muito pequena. Normalmente as pessoas normalmente os jovens vêm para cidades maiores, vêm trabalhar para cidades maiores e fica mais ou menos a 120 quilômetros de Lisboa. Vai depender da sua área, né? Évora tem fábricas, então para quem quer trabalhar em fábrica, tem fábricas. Né? Restaurantes, hotéis. E no caso eu consegui esse trabalho numa escola aqui em Lisboa e aí ficava inviável. Eu comecei a vir, né, Isa? No início era assim. Eu vinha para Lisboa, ficava de terça a quinta num hostel e aí voltava para Évora. Eu fiquei acho que uns 2 meses fazendo isso. Foi uma fase muito difícil assim para nós, porque primeiro que a Rafaela ficava sozinha. E eu também vinha para cá e ficava aqui num hostel, fui trocando de hostel. E foi assim uma fase muito difícil, mas foi um aprendizado também, sabe? A gente pôde colocar na balança essa decisão de mudar. Nós não viemos desesperados, né? Viemos aos poucos, analisando o momento certo. Isso foi muito importante também. Mas eu acho que Évora nos acolheu bem, as pessoas que nós tivemos contato, tanto a vizinhança, quanto na escolinha, quanto no trabalho, nos acolheram muito bem. Os vizinhos, inclusive, eu tinha um contato muito maior do que eu tinha com os meus vizinhos no Brasil. Era uma coisa assim, eu achava impressionante
como eles gostavam da gente e quanto eles podiam ajudar, ajudavam. Uma vez eu lembro que eu fiquei doente e daí a vizinha passou na rua e perguntou pro Júlio se eu tava melhor. Eu nem sei como ela ficou sabendo. A outra vizinha trouxe um pote de mel na minha casa. Então, assim, uma relação incrível mesmo. Agora, uma coisa que a gente achava que é ruim de Évora é porque a nossa casa era muito antiga, era uma casa dentro do centro histórico, uma casa que devia ter aí pelo menos uns 300 anos. A gente até fez um vídeo, se você quiser depois ver como é que era essa nossa casa. Então, assim, a gente pagava um valor também que não era tão barato, pela condição da casa e tal. Claro, se a gente quisesse em outros lugares ali, talvez a gente conseguiria mais barato. Mas no geral, Évora não é uma cidade muito barata, porque ela é uma cidade histórica, vai muitos turistas, tem muitos estudantes, então não é uma cidade muito barata comparada a outras cidades que a gente tem aqui em Portugal, que são mais do interior, que são bem mais baratas, né? Então esse é um fator que a gente também decidiu em fazer essa mudança. Agora falando do Barreiro, né, que é onde a gente está hoje, né? O Barreiro é uma cidade que está muito próxima de Lisboa. A gente veio por acaso para cá, na verdade a gente não ia vir para cá, a gente veio porque eu consegui um trabalho numa escola aqui no Barreiro. E aí, quando eu vinha para Lisboa, eu também vinha para o Barreiro dar algumas aulas nessa escola. E aí eu tive essa experiência, eu falei para Isa um dia, Isa, o que você acha da gente mudar para o Barreiro, né? Uma cidade que parece ser uma cidade maior, que não é Lisboa, né? Aquela agitação toda de Lisboa e também os valores. E aí a gente poderia ficar mais próximo e ter um conforto maior. E aí a gente veio um dia, a Isa no início acho que não gostou muito, assim, acho que ela não se adaptou muito e tal. Não, na verdade a gente veio pro outro lado, né? Não conhecia esse lado de cá, assim, não tive a mínima visão. Viu aqui esse apartamento que a gente tá, a gente gostou, a gente decidiu ficar aqui no Barreiro. E qual que é o fator positivo do Barreiro, né? O Barreiro, então, ele tá muito próximo de Lisboa, a gente pode ir de várias formas, dá para ir pelo barco, dá para ir de carro, dá para ir de autocarro. É uma cidade normalmente que as pessoas que vão trabalhar em Lisboa moram aqui, então é uma cidade muito dormitória, as pessoas vêm para dormir, mas tem um centro muito bom, tem um hospital muito bom, centro de saúde, né, que é o que a gente sempre se preocupa nessas mudanças, tem escolinhas também, tem mercados também muito bons do lado da nossa casa. Pode falar isso. Na verdade, eu me surpreendi positivamente com o Barreiro, porque eu não vim pela cidade, eu vim pelo apartamento. Quando eu encontrei o apartamento que eu queria morar, falei, então vamos, e quer saber, o que importa é dentro de casa. A cidade, né, nós não vamos ficar pela cidade e tal. Aí viemos, então eu não vim com grandes expectativas. E agora que a gente está aqui há alguns meses, eu só tenho a falar bem, porque eu moro em uma região. Eu não dirijo aqui. A pé eu consigo fazer de tudo perto de casa, nós temos tudo e variedade, então tem vários, por exemplo, tem vários mercados, padarias, que aqui chama pastelaria. E para o meu serviço também, o que eu preciso como advogada aqui, os serviços funcionam muito bem. Funcionam muito bem, eu sou muito bem atendida, daí de um modo geral, né? Todos os lugares, mercado, farmácia, correio, o que é que nós vamos assim. Eu sinto que são pessoas que atendem a gente bem, sabe? Animadas. E é um fator muito positivo. Pode parecer que não, mas assim, no dia a dia isso importa muito. Você sair da sua casa e você receber um bom dia animado, um obrigada. Igual agora, acabei de fazer exame de sangue, super bem tratada. Depois eu fui vendo isso aqui que eu nem imaginava. Que é uma coisa que em Évora a gente já percebeu que às vezes as pessoas elas eram um pouco mais, não diria tristes, mas às vezes um pouco mais pessimistas, eu não sei se é essa palavra certa, mas parece que as pessoas eram um pouco mais desanimadas, às vezes um pouco... Acho que um pouco mais fechados, talvez, e exceto os que a gente convivia mesmo, né? Mas de um modo geral, nos serviços, assim, eu me sinto melhor aqui. E também a região aqui tem esse parque que a gente sempre mostra, que eu gosto de caminhar. Muito legal. Então é um lugar lindo. No final da tarde, assim, cada vez que eu caminho aqui, eu me sinto bem, com as energias renovadas. E agora na gestação, então, por exemplo, os exames que eu faço, eu pego a liberação pelo Sistema Público de Saúde e aí eu vou fazer em algum lugar particular que aceite essa liberação do Sistema Público de Saúde. E aí aqui eu tenho variedade, sabe? Para uma clínica da análise de sangue, então
tenho feito em um lugar muito bom. Os ultrassons eu não faço aqui, eu faço em Lisboa, porém eu posso ir fazer lá e faço numa clínica espetacular. Faz um ultrassom assim, não deixa nada a desejar para um atendimento particular. Então eu só tenho mesmo a agradecer o Barreiro, eu gosto muito daqui. Onde a gente tá, a gente quase não vê casas, é muito apartamento. Tem lugares aqui mais próximos, até com aluguéis mais baratos, né, que se procurar tem. E com casas, e a gente também tem essa possibilidade se a gente quisesse, no caso, né, morar em alguma casa. Eu acho que assim como toda cidade, né, que fica um pouco maior a cidade, a vida é mais agitada. Isso vai ter o ponto positivo e o ponto negativo. Então Évora era uma rotina bem tranquila, nós conversávamos mais com as pessoas, conhecíamos mais sobre a cultura portuguesa, se bem que o Júlio e a Rafa têm bastante saudade de Évora. Eu tenho muita saudade de Évora. A Isabela não. Porque Évora foi uma cidade que, assim, como eu trabalhei no Uber lá, eu conhecia tudo. Conhecia todas as ruas, todos os lugares, todos os restaurantes. Então foi uma experiência muito legal, assim. Eu tenho muita saudade. O centro histórico onde a gente morava é um lugar lindo. Eu acho lindo ali, um lugar, assim, eu tenho bastante saudade de Évora, assim. Se você puder, se você está pensando em vir para Portugal, você tem que conhecer Évora. Turismo não dá para deixar, né, de conhecer. É uma cidade muito boa. Pensar, né, se você pensa em morar em Portugal e morar, às vezes a gente vê pessoas falando assim do interior, mas a gente acha que é muito bom a gente viver no interior não tão distante das grandes cidades. Por exemplo, como aqui em Lisboa, ou quem pensa em morar próximo do Porto, porque de certa forma é onde tudo acontece, é onde tudo se desenvolve, é onde as coisas se organizam melhor. A gente fala isso de uma forma muito superficial, até porque a gente não conhece, né, muito bem as regiões mais para o norte. Conhecemos pouco, conhecemos né, muito de Portugal, pouco, na verdade. Né, e a gente não teve essa oportunidade, principalmente por causa do confinamento, a gente não pôde fazer muito, né, conhecer muitas coisas, mas a gente sabe que aqui em Lisboa as coisas acontecem. Quem pensa em trabalhar, né, em desenvolver um trabalho, no caso a gente, bom, esse é um fator. Eu acho que Évora, ela tem uma beleza indiscutível, é muito bonito. E eu sinto saudade das pessoas que eu pude conhecer lá. Então nós temos amigos lá. A escola da Rafa eu sinto muita falta das professoras, dos amiguinhos. Mas em termos de cidade eu gosto muito mais daqui. A Rafaela ainda não está na escolinha, porque foi uma opção que a gente fez, né? Quando a gente veio para cá, como a gente estava nessa fase do confinamento e a gente achou melhor esperar. Então a gente achou melhor ainda não colocar ela numa escolinha para esperar para ver como que ia ser, mas isso seria bom para ela, porque aumenta os laços, aumenta os vínculos, ela sente muita falta de brincar, de ter amiguinhos e tal. Para quem também não sabe, aqui em Portugal a escola ela só é obrigatória a partir dos 6 anos, então antes dos 6 os pais podem fazer opção. Lá ela estava indo, estava sendo muito bom, mas aqui, devido a todo o cenário, também eu tô grávida, eu preferi ficar com ela em casa por um tempo, mas quando nós formos buscar, eu tenho certeza que aqui também tem escolas. Nós vemos, né, quando a gente sai na rua, a gente vê as escolinhas, é que nós ainda não buscamos. E nós queríamos também convidar vocês para uma live agora nessa sexta-feira, dia 2 de abril, às 7 horas aí do Brasil, às 11 horas aqui de Portugal. Eu tentei segurar, mas... Onde nós vamos falar um pouco sobre essa nossa experiência, sobre a nossa vida, um pouco sobre o que a gente percebe, né, o que a gente acha aqui de Portugal, e também um pouco sobre essa questão dos documentos, o que é importante, o que não é importante. Então se você quer saber um pouco mais sobre isso... Responder algumas perguntas, né? A gente vai abrir para as perguntas. Interagir com vocês, responder. É uma forma também de contribuir com as pessoas, né? Vocês que nos acompanham aqui, que se inscreveram no canal. Então a gente vai fazer essa live na sexta-feira, dia 2 de abril, às 7 horas do Brasil. Então participe com a gente, chame sua família para participar. Nós vamos falar um pouco de tudo que nós estamos vivendo, percebendo aqui de Portugal, principalmente desse novo cenário que está se abrindo agora, né? Pós-pandemia. Então participe com a gente. Então se você gostou do vídeo, já deixa um like aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.